Vídeo número 6 da resolução 168 do CONTRAN. Artigo 28, encerrando os exames. Artigo 28. O candidato à autorização para conduzir ciclomotor e a Carteira Nacional de Habilitação, cadastrado no RENAC, ele que transferir seu domicílio ou residência para outra unidade da Federação, terá assegurado o direito de continuar o processo de habilitação na unidade da Federação de seu novo domicílio ou residência, sem prejuízo dos exames nos quais tenha sido aprovado. Portanto, o candidato que estiver retirando a sua autorização para conduzir ciclomotor, ou retirando a sua Carteira Nacional de Habilitação, ou mudando de categoria, e ele já tenha se inscrito no Registro Nacional de Carteira de Habilitação, RENAC, e ele, nesse período, nesse lapso temporal, ele se transfere para outro domicílio ou residência de outra federação, ou seja, de outro estado, ele terá assegurado o direito de continuar o processo de habilitação, sem prejuízo de seu novo exame. Qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte: ele se inscreveu no RENAC, começou aqui em Minas Gerais fazer tirar sua habilitação. Aí depois ele muda para São Paulo. Ele está aqui falando ai, sou, é nós, e começa a tirar sua habilitação. Ele transfere, nesse período, ele muda para São Paulo. Aí ele vai, pô, mano, beleza, ele pode. O que ele não pode? Começar aqui em Minas Gerais, retirar sua habilitação e ficar com dificuldade e depois tentar burlar a lei e ir lá para São Paulo tentar concluir a sua habilitação lá. Ele não pode fazer isso. Ele só pode se ele mudar o seu domicílio. Aí sim a resolução garante, a lei garante que ele pode fazer isso. Somente quando ele mudar o seu domicílio. Ele não pode, por exemplo, de Minas Gerais lá para o Espírito Santo, porque lá é mais fácil tirar a habilitação e tentar tirar a habilitação lá. Não pode. E sem prejuízo dos exames nos quais tenha sido aprovado. Ele foi aprovado já na prova escrita, no teste teórico, então ele não precisará repetir, somente a prova prática no outro estado. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo aplica-se também aos condutores que estiverem em processo de adição ou mudança de categoria, não somente então a adição, mas também de A para B, de B para C, de C para D, etc. Os artigos de 29 a 32 foram revogados. Eu havia feito um vídeo falando sobre eles, mas depois recebi e-mails carinhosos que disseram-me que estavam desatualizados. Aí eu atualizei, então não falaremos sobre esses artigos, porque artigo revogado não cai em prova. Artigo 33. Dos cursos especializados. Os cursos especializados serão destinados a condutores habilitados que pretendam conduzir veículo de transporte coletivo, de passageiros, de escolares, de produtos perigosos ou emergência. Primeira coisa a falar aqui no caput. Esses cursos especializados, eles não são formas de adquirir habilitação. Esses cursos especializados, eles são ministrados a pessoas que já têm habilitação e pretendam conduzir o quê? Veículo de transporte de passageiro, ônibus, por exemplo, escolares, ônibus escolares ou vans escolares, e produtos perigosos ou de emergência, transporte de combustível, por exemplo, transporte de gás. Então, nesses casos, deve haver cursos especializados. E esses cursos serão ministrados por quem? Primeiro, pelo DETRAN, pelo órgão executivo do Estado ou Distrito Federal, ou também por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Mão de Obra. Nesse caso aqui, por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra,
nós temos que aquele sistema S, Senai, Senac e por aí vai, aquelas empresas do sistema S, muitas vezes elas formam elas estão vinculadas ao Sistema Nacional de Mão de Obras e participam e fornecem esses cursos de formação especializados para condução de carga perigosa, para formação de mototaxistas, para formação de taxistas, muitas vezes. Então, esse sistema vinculado ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra e também o órgão, entidade executiva, eles podem fornecer, ministrar, melhor dizendo, esses cursos. Parágrafo 2º. As instituições em funcionamento vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra, credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, deverão ser recadastradas em até 180 dias da publicação desta resolução, com posterior renovação a cada 2 anos. Isso não cai em prova. Isso aqui é só uma informação de que essas empresas, seja elas do Sistema S ou não, que estiverem vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra, elas devem estar credenciadas no DETRAN ou do Distrito Federal e deverão ser recadastradas nesses 180 dias e, após a publicação dessa lei, e renovar a cada 2 anos. Tranquilo? Parágrafo 3º diz que os conteúdos e regulamentação dos cursos especializados constam dos anexos desta resolução, que não é matéria para a gente ver nesse momento. Parágrafo 4º. O órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal registrará no RENAC, em campo específico da Carteira Nacional de Habilitação, a aprovação nos cursos especializados, conforme codificação a ser definida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Portanto, o DETRAN vai registrar no Registro Nacional da Carteira de Habilitação, no campo específico da CNH, a aprovação dos cursos especializados e vai receber uma codificação do DENATRAN e vai colocar essa codificação ali no RENAC e vai estar isso devidamente expresso ali na Carteira Nacional de Habilitação do indivíduo. Quem registra o DETRAN com codificação, os códigos serão definidos pelo DENATRAN. Parágrafo 5º. As entidades que, quando da publicação da resolução 168 de 2004, essa que nós estamos estudando, se encontravam credenciadas para ministrar exclusivamente cursos especializados, para a continuidade do exercício das suas atividades, deverão efetuar recadastramento renovando a cada 2 anos. Antes da resolução, aquelas empresas que prestavam serviços, como por exemplo, administração de condução de veículos de carga perigosa, por exemplo, elas devem recadastrar e renovar a cada 2 anos esse cadastro. Artigo 34. Da expedição da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão internacional para dirigir veículo. A autorização 34. A autorização para conduzir ciclomotor e a Carteira Nacional de Habilitação serão expedidas pelo órgão ou entidade de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, em nome do órgão máximo executivo de trânsito da União, ao condutor considerado apto nos termos desta resolução. Resumindo, o DETRAN, em nome do DENATRAN, expede a você a sua carteira de habilitação. Se você enquadrou nos termos dessa resolução, você está apto a receber essa habilitação. O DETRAN expede a carteira em nome do DENATRAN. Parágrafo 1º. Ao candidato considerado apto nas categorias A, B ou A e B, será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano e, ao término desta, o condutor poderá solicitar a CNH definitiva, que lhe será concedida desde que tenha cumprido o disposto no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos por parte como Jack.
o candidato considerado apto nas categorias A, moto, B, carro 4 rodas, ou A e B, as duas, será conferida a permissão para dirigir com validade de 1 ano. E a categoria C e D, você necessita de um certo período, de 1 ano, 2 anos para a categoria D, por exemplo, para adquirir essas categorias. Então não é necessário esse ano. Não existe permissão para a categoria C, nem permissão para a categoria D ou E. Permissão é só para A e B, período de 1 ano. Todo mundo que tem habilitação já sabe disso. O condutor poderá solicitar a CNH definitiva, que lhe será concedida desde que tenha cumprido o disposto no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Passou 1 ano, você não cometeu as faltas, falta que faça com que você perca essa permissão, então o que acontece? Você lhe será entregue. E o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, lá fala que esses condutores devem passar obrigatoriamente por curso de direção defensiva e conceitos básicos de proteção ao meio ambiente. O candidato aprovado será conferida a permissão com validade de 1 ano, e fala também que a carteira de habilitação será entregue ao condutor após 1 ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Então essa informação eu vou colocar para vocês de uma vez, porque essa é a mais importante do artigo 148 do Código de Trânsito. Eu vou abrir mais um slide aqui, de improviso mesmo, e vou colocar essa informação que eu acabei de ler. Então, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Nessas hipóteses, o indivíduo perde a sua permissão, ele vai ter que fazer todo o processo. Então, vamos voltar ao slide anterior. Olha o final aqui. Essa carteira definitiva lhe será concedida desde que tenha cumprido o disposto no artigo 148 do CTB. E o mais importante do 148 é que desde que ele não tenha, o candidato não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média, ele então receberá a sua carteira definitiva. Então, mas se ele tiver cometido qualquer uma dessas faltas, ele então não receberá a carteira definitiva, ele perderá a sua permissão. Parágrafo 2º. Ao candidato considerado como apto para conduzir ciclomotores, será conferida a autorização para conduzir ciclomotor provisória com validade de 1 ano, e ao término desta, o condutor poderá solicitar a autorização definitiva, que lhe será concedido desde que não tenha cumprido o disposto no artigo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Igualzinho. Então ficou fácil para a gente mexer com a prova. Tanto a CNH quanto a ACC tem o mesmo procedimento para permissão e definitiva. Parágrafo 3º. A Carteira Nacional de Habilitação conterá as condições e especializações de cada condutor e terá validade em todo o território nacional, equivalendo ao documento de identidade, produzindo seus efeitos quando apresentada no original dentro do prazo de validade. A Carteira Nacional de Habilitação é um documento de porte obrigatório para quem está conduzindo o veículo. Quem conduz veículo deve estar com a CNH. Aí, só para comparar, a RG não é documento de porte obrigatório. Você não está obrigado a andar com a RG. É uma recomendação. Por quê? Para a identificação, porque você pode sofrer um transtorno de ser conduzido à delegacia até a sua identificação. Mas não é obrigatório, não há nenhuma lei obrigando você a andar com a RG. Mas a habilitação, sim. Se você está conduzindo veículo, você é obrigado a estar com a sua CNH. Equivale a documento original, desde que esteja dentro do prazo de validade. Os seus efeitos
Observe aqui que no início fala o seguinte, que conterá todas as especializações de cada condutor, a categoria, se aquele condutor necessita de lentes corretivas, etc. Então, observar que apresentado no original, ela produz os seus efeitos dentro do prazo de validade. Parágrafo 4º. Quando o condutor possuir CNH e SC, será inserida em campo específico da mesma, utilizando-se para ambas um único registro conforme dispõe o parágrafo 7º do artigo 157 do CTB. Artigo 159 do CTB, Aqui no parágrafo 7º do 159 do CTB, nós temos que a cada condutor corresponderá um único registro no Registro Nacional de Carteira de Habilitação, agregando-se todas as informações. Um só registro, então. Então isso está dizendo, quando o condutor possuir a CNH e também a autorização para conduzir ciclomotor, será inserida em campo específico da mesma, utilizando para ambos um único registro. Será um único registro no Código de Trânsito, no Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Parágrafo 5º. Para efeito de fiscalização, fica concedido ao condutor portador de permissão para dirigir prazo idêntico ao estabelecido no artigo 162, inciso 5 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-se a mesma penalidade e medida administrativa, caso este prazo seja excedido. O inciso 5 do artigo 162 do CTB diz que infração, a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima, corresponde à pena de multa, e medida administrativa será o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até que a apresentação de condutor habilitado. Então, vencida há mais de 30 dias. O mesmo, então, acontece aqui no caso para efeito de fiscalização, o condutor portador de permissão para dirigir. Então, os órgãos fiscalizadores vão observar essa mesma situação para portador de permissão. Então, se vencido há mais de 30 dias, sofrerão aquelas mesmas sanções. Infração gravíssima, pena de multa e recolhimento dessa permissão e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Há um prazo, então, de 30 dias para que ele possa renovar essa habilitação. Não o fazendo, sofre as penalidades que acabamos de mencionar. Artigo 35. O documento de habilitação terá 2 números de identificação nacional e um número de identificação estadual, que são 1. O primeiro número de identificação nacional. Registro Nacional será gerado pelo Sistema Informatizado da Base Índice Nacional de Condutores, BINCO, composto de 9 caracteres mais 2 dígitos verificadores de segurança, sendo único para cada condutor e acompanhará durante toda a sua existência como condutor, não sendo permitido a sua reutilização para outro condutor. Então, novamente, nós vamos por parte como Jack. O documento, então, de habilitação, ele terá 2 números de identificação nacional e um número de identificação estadual, que são 1. O primeiro número de identificação é o nacional. Ele será feito com o Registro Nacional, que será gerado pelo Sistema Informatizado na Base de Índice Nacional de Condutores, composto de 9 caracteres e mais 2 dígitos verificadores de segurança, sendo único para cada condutor e acompanhará durante toda a sua existência como condutor, não sendo permitida a sua reutilização para outro condutor. Então nós temos aqui a habilitação, aqui embaixo temos os 9 dígitos e 2 verificadores. Observe que o primeiro é nacional.
os dois números de identificação nacional e o número de identificação estadual. Nós verificamos aqui que são o primeiro de identificação nacional, e agora nós veremos o que? O segundo número de identificação nacional também. Número do espelho da CNH será formado por 8 caracteres mais um dígito verificador de segurança, autorizado e controlado pelo órgão máximo de trânsito da União, e identificará cada espelho da CNH expedida. Nós temos aqui o segundo número, também será de identificação nacional, como falei, é o número do espelho da CNH, será formado por 8 caracteres mais um dígito verificador de segurança, autorizado e controlado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, identificará cada espelho de CNH expedida, enquanto o terceiro número será o número de identificação estadual, será o número de formulário no Registro Nacional de Carteira de Habilitação, documento de coleta de dados do candidato condutor gerado a cada serviço, composto obrigatoriamente por 11 caracteres, sendo as duas primeiras posições formadas pela sigla da unidade da federação, expedidora, facultada a utilização da última posição como dígito verificador de segurança. Esse número espelho no segundo item, pessoal, ele fica em posse do órgão máximo executivo de trânsito. Quando você perde sua habilitação, você tem que ir até o órgão de trânsito para ter acesso a esse número espelho. Identificará cada espelho, vai identificar cada CNH expedido, lembrando que ele é controlado pelo órgão da CNH. E o terceiro é o número de identificação estadual, como eu falei, e será um número formulado pelo RENAC, documento de coleta de dados do candidato condutor gerado a cada serviço, composto obrigatoriamente por 11 caracteres, sendo as duas primeiras posições formada pela sigla da unidade da federação, expedidora, facultada a utilização da última posição como dígito verificador. Nesse terceiro aqui, nós temos sabemos que ele fica na parte de trás da CNH, ele está ali com os dígitos, não sei se dá para observar aqui, MG, papapá, etc. Então esse número é de controle estadual. Ele é emitido pela sigla da unidade da federação, expedidora facultada a utilização da última posição como dígito verificador. Aqui é uma faculdade, não pode haver ou não esse número verificador. O nosso objetivo não é fabricar carteiras de habilitação, nem muito menos aprender a fiscalizar. O nosso objetivo aqui é marcar o X correto no gabarito. Então, o que pode cair em prova aqui? Saber que o documento de habilitação terá 2 números de identificação nacional e um terceiro de identificação estadual, que o primeiro nacional é gerado por esse vínculo composto de 9 números mais 2 verificadores, total de 11 números. E ele é único. Observe que não é permitido a sua utilização por outro condutor. Aqui, em seguida, nós vemos que o segundo também é nacional. Eles serão 8 caracteres mais um verificador. E ele é autorizado e controlado pelo órgão máximo de trânsito da União, então, o órgão máximo executivo, DENATRAN, e identificará cada espelho de CNH expedida. O segundo é o espelho de controle do CNH, o controle do DENATRAN. E o terceiro é estadual, também 11 caracteres. O primeiro 9 mais 2, o segundo 8 mais 1 e o terceiro 11. E esse terceiro é estadual. Não há o que cair, não há questões, não é possível cair questões complexas sobre esse item. Não mede nenhum conhecimento, questões que vai além do que nós falamos aqui. Parágrafo 1º. O número formulado no Registro Nacional de Carteira de Habilitação identificará a unidade da federação onde o condutor foi habilitado ou realizou alterações de dados no seu prontuário pela última vez.
eu retirei minha habilitação no estado do Espírito Santo. Estará registrado lá no RENAC, no Espírito Santo. Ou eu adquiri a letra A em outro domicílio. Então vai estar registrado nesse último domicílio, porque é a última, registrei a alteração pela última vez. E o parágrafo 2º, terminando esse vídeo, o formulário do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, que dará origem às informações na BINCO e autorização para impressão da CNH, deverá ficar arquivado em segurança no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, se for lá. Esse formulário do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação deve estar seguro. É uma informação sigilosa e ele deve estar arquivado em segurança no DETRAN do seu estado ou do Distrito Federal. Esse último aqui, pessoal, é um assunto um pouquinho mais complicado, porque envolve números, envolve essa situação da carteira de habilitação. Documento de habilitação terá 2 dígitos de identificação nacional e um terceiro número estadual. É um pouquinho mais chato, mas nós passamos por ele e sobrevivemos. Daremos início no próximo vídeo falando do artigo 36. Muito obrigado a todos e até a próxima.